Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, apóstolo da igreja, saiba, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé. Hoje eu vim trazer em pauta uma coisa assim, as pessoas, principalmente os de denominações, né, insistem em falar que a pessoa pode perder a salvação, que a pessoa pode perder o Espírito Santo. Ou seja, um cristão que crê que Jesus ele pode deixar de crer, porquanto a gente sabe que o cristão ele é selado no momento que ele crê, como está escrito na Bíblia, crendo no sacrifício que Jesus fez, ao qual nos salva, creu como está escrito em 1 Coríntios 15, que o apóstolo Paulo está dando uma injeção de, vamos falar assim, uma segunda dose da vacina da fé, do evangelho para eles, e todavia o evangelho é esse, é crer que Cristo Jesus morreu em nossos pecados, que o seu sangue derramado sobre nós, que o seu sangue nos purifica, tira todo o pecado. Ou seja, Deus não consegue mais ver os nossos pecados. Agora a única coisa que ele vê é o sangue do seu filho e nada mais. Então eu trouxe mais passagens aqui que falam claramente que não podemos perder o Espírito Santo, ou seja, não podemos perder a salvação em hipótese nenhuma. Se alguém se perder, certamente que essa pessoa só professava. Realmente ela nunca creu realmente em Jesus Cristo. E eu trouxe aqui uma passagem que está em Efésios 4, que fala bem claramente sobre nós termos o Espírito Santo e para nós não entristecermos o Espírito Santo. E no versículo 30, né? Efésios 4, versículo 5, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então aqui está que um cristão ele pode sim entristecer o Espírito Santo de Deus. Como? Depois eu peço a vocês que leiam o Efésios, principalmente leiam o livro todo de Efésios, mas no versículo 4, no capítulo 4, aliás, vem tratando de que o cristão ele deve andar como um cristão, andar no amor, andar não mentindo, não defraudando, todo momento ele deve andar como o que ele é. Ou seja, se você é filho de Deus, tem que andar como um filho de Deus, e não como um filho do mundo, não como um filho do diabo. E todavia a gente entende isso pela palavra de Deus, que um cristão ele tem que dar prova de quem ele é. Igual um filho, muitas das vezes a gente não precisa ver o pai, mas quando a gente vê o filho de uma pessoa, essa criança é filho de fulano, nossa, igualzinho a cara dele, até o jeito de se portar. E muitas vezes a pessoa logo entende que a pessoa é filha só em ver aquela pessoa. Entende? Quando nós conseguimos observar numa pessoa e ver, até se ela não tiver aparência, mas pelos trejeitos, pelo jeito dela falar, muitas vezes a minha esposa mesmo me fala: caramba, às vezes eu acho que você está em casa. Quando o Davi abre a boca para falar, eu acho que é você. E muitas vezes você vê que o jeito dos filhos, eles refletem os pais. Ou seja, se somos filhos de Deus, temos que refletir quem? Deus. A gente é como o Filho de Deus, como Jesus Cristo. Devemos ser como Ele. Aliás, devemos ser como Ele. Então aqui em Efésios, a gente vê claramente que um cristão ele pode entristecer sim o Espírito Santo, mas perder, nunca. Vamos ver aqui. Em João 14, no versículo 16 em diante, o Senhor Jesus fala:
E eu rogo ao Pai, e eles vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Para sempre. Então, uma vez que você tem o Espírito Santo de Deus, é a palavra de São Jesus. Ele fala que é para sempre. Ah, não pode perder. Então, se Jesus mentiu aqui, aí já entra uma questão de a pessoa crer na palavra de Deus, crer na palavra de São Jesus, ou não crer. É isso. Ah, não pode perder sim. Não pode. A gente encontra na Bíblia o Davi falando para não tirar o Espírito Santo dele. Mas entenda ali que era uma parte da Bíblia onde o Espírito Santo não tinha sido dado para ficar no crente para sempre, como o Senhor Jesus mesmo fala. A Davi ali, naquele caso ali, o Espírito Santo, eles se usavam do Espírito Santo. O Espírito Santo habitava neles? Não. O Espírito Santo usava eles, energizava eles, eles conseguiam fazer várias coisas por meio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo nunca foi dado na Bíblia a ninguém, a não ser a nós cristãos, a igreja. Então, todo o tempo temos que entender que recebemos o Espírito Santo uma única vez e nós viramos moradas eternas do Espírito Santo. Entenda que em 2 Tessalonicenses 2, fala que existe um que detém o anticristo e que falta ser posto fora. Quem é, senão o Espírito Santo, que resiste ao poder de Satanás, para que Satanás não revele logo esse iníquo. Ou seja, a igreja que está com o Espírito Santo que está na igreja, que inibe a revelação do anticristo. Ou seja, não tem como haver princípio das dores, grande tribulação, enquanto a igreja estiver aqui na terra. Porquanto o Espírito Santo, ele não permite. Porque não tem a apostasia total, como está escrito lá em 2 Tessalonicenses, devido ao Espírito Santo de Deus, que cuida de quem? Da igreja, a noiva de Cristo. Ou seja, enquanto a igreja estiver na terra, não tem anticristo. Agora vem a besta, agora o chip, agora a igreja não se perturba com essas coisas. Entenda que no princípio dessa passagem de 2 Tessalonicense, o apóstolo ele coloca em pauta para a gente não se perturbar com coisa alguma. A igreja não se perturba com as coisas daqui. Ela só faz o seu dever. Qual o dever da igreja aqui na terra? Dar um bom testemunho de Cristo. Falar do evangelho. Esse é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja não é viver aqui, construir nada aqui, não é firmar âncora nessa terra que já naufragou. Essa terra pertence a quem? A Satanás. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Então, o Senhor Jesus, ele deixa bem claro aqui um recado, que ele nos deu o Espírito Santo, que ele nos daria, né, nos deu, que para a gente não ficar preocupado, que ele ia ir, mas ele ia voltar. Então, a atitude de um cristão é o quê? É esperar a vinda de Cristo a qualquer momento. Se a gente ver, o apóstolo Paulo, ele estava o quê? Esperando. Ele falava, nós os que permanecemos vivos. Então, ele cria que ele iria ser arrebatado. Até chegou um momento que o Senhor mostrou a ele, e deu a revelação de que ele iria ser morto. Ou seja, aquela vinda iria ficar um pouco mais para frente. Mas já tem 2000 anos isso e Jesus Cristo não veio. Então, dê graças a Deus por ele não ter vindo.
se ele tivesse vindo, nem eu, nem você estaria na situação que a gente está, porque agora a gente tem a chance de poder se converter. Eu sou convertido a Cristo. Você é. Se você crê em Cristo, agradeça a Deus pela sua longanimidade, porque devido, muitas vezes a gente entende, a gente pede para o Senhor vir logo, vem, Senhor Jesus. Mas a gente tem que entender que quanto mais o Senhor demora, que parece demorar, que ele não demora, tudo tem um tempo certo, ele está no controle de tudo. E se ele está demorando, é por amor a vocês, é por amor aos que ainda não se converteram, que o Senhor não deixa nenhum para trás, e todos os que vão crer, vão crer. Mas, então, se eu for crer, eu vou crer. Então você tem a chance de crer. Você quer crer ou não quer crer? Somente isso. Creia em Jesus Cristo e seja salvo agora, já. Não precisa de fazer mais nada. Eu tenho que crer, mas fazer mais o que para ser salvo? Somente creia que Cristo morreu no seu pecado. Cristo morreu no seu lugar. O sangue de Jesus foi a moeda que pagou todos os teus pecados. Há um Bitcoin que pague uma gota do sangue de Cristo? Não existe nenhuma moeda. Você pode pegar e embrulhar o planeta Terra todo para viagem, que mesmo assim não compra uma gota daquele sangue precioso. Ou seja, não existe nada que possa pagar o sangue de Cristo. Nada. Ou seja, é impossível um cristão perder a salvação. É impossível um cristão perder o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14, em 1 Coríntios 3, versículo 14, o apóstolo Paulo, ele fala aqui bem claramente: se permanecer a obra que alguém sobre aquele edifício, sobre ele edificou, esse receberá galardão. Então, se alguém fizer uma obra e essa obra ela permanecer, esse tal receberá o quê? Galardão, que é uma premiação. E o que não tiver obra, que a obra for falsa, vamos ver no versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Então, a pessoa terá prejuízo, sofrerá prejuízo, porque ele chegará de mão vazia, ele não receberá o galardão, mas o tal será salvo como que pelo fogo. Entenda que na Bíblia a palavra fogo é para poder simbolizar o que? A justiça de Deus. Ou seja, a justiça de Deus é fogo, consumidor. E o cristão, então vai ser consumido, mas entenda, qual é a justiça de Deus para quem crê em Jesus Cristo? Como está escrito em João 3, em João 5. Todo aquele que crê tem a vida eterna e não entra em juízo. Já passou da morte para a vida. E Deus não pode contradizer a sua própria palavra. Ou seja, se você estudar um pouquinho de lei, você vai entender que na lei existem regras, eu não entendo de lei, mas você vai entender que existem as leis e os decretos dentro da lei, e se tem um decreto que se encaixa naquela lei, ele é válido. E o decreto que tem para a condenação de todo homem é todo homem seja condenado, todo homem é culpado. E automaticamente fala, mas todo aquele que crê está justificado. Essa é a justiça de Deus. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Tem, já agora, imediato isso. Não, vai ter. Não, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Já passou da morte para a vida. Uma boa consciência para o Senhor. Como a gente viu no outro vídeo. Quando uma vez que a gente tem uma boa consciência de saber, não, meu Senhor morreu por mim, então eu estou vivo com o meu Senhor, porque Ele ressuscitou também. Então, quando a gente tem isso na nossa mente, no nosso coração, no nosso intuito, no nosso interior, aonde mesmo que a gente não vê, automaticamente sabe que a gente, não, o Senhor Jesus se deu por mim, Ele vai me salvar, Ele vai fazer. É essa fé que um cristão deve ter.
fundada somente em Jesus. Jesus é o Salvador, é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não tem outro caminho. Em 1 Corinto 5, versículo 5, a gente tem uma passagem muito, muito especial, ela, que fala sobre um jovem, um rapaz, que ele estava tendo um caso com a madrasta dele. E o apóstolo Paulo manda ele ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, todavia, nós vemos que o Senhor, ele não vai tirar dessa salvação de ninguém. Ou seja, aquele rapaz, ele estava em pecado moral, um pecado muito sério, sujando a imagem do Salvador dele, do Senhor Jesus, sujando a imagem do corpo de Deus, qual é a igreja, com esse pecado. Mas mesmo assim, ele é mandado ao quê? A ser destruído, ou seja, entregue, ser largado de lado. Ele teria a sua comunhão cortada da igreja, mas jamais iria perder a salvação. Não tem como perder a salvação. Em João 6, eu coloquei até o versículo 36, porque existem muitas pessoas que falam, não, mas pode perder sim. Então, se você acha que pode perder, eu vou te falar o porquê. Mas como já vos disse, vós me tem visto e contudo não credes. Então o problema está com você que não crê. O problema está em não crer. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, de maneira nenhuma o Senhor lançará fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele não desceu aqui para fazer a vontade dele, mas a vontade do que enviou ele. Ele era filho, obediente em tudo. E assim deve ser um cristão. É filho? Então seja obediente em tudo. E o que ele obedeceu? Ele obedeceu ao seu pai, obedeceu a Deus até a cruz, se entregando por nós. Ele veio para esse mundo já sabendo que ele iria morrer. E eu falo ele veio porque ele é Deus, ele sempre existiu. Ele estava na eternidade juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Entenda isso. Sem entender a Trindade, a gente não consegue compreender plenamente. Mas Deus é Deus Pai, Deus é Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são um Deus. Não são três deuses, não. É um Deus. Os três habitam em uma única pessoa. Qual é Deus? Entende? Então, eu também não. Se você não entende, eu menos. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então, a gente chega no último dia, aí chega assim, pai, eu perdi. Ele conversa de pai e filho, né? Pai, perdi aqui fulano de tal, perdi o Daniel, eu não pude fazer nada, sabe? Não tive tanta força. Seria um absurdo. Só para e pensa, assim, não, o Senhor Jesus não tem como perder um. Se a vontade do Pai é que ele não perca nenhum, ele não vai perder nenhum. Entende? Todo aquele que vai a ele é porque o Pai deu. Se você está indo até ele e acha que você pode perder a salvação, reflete se realmente foi o Pai que te deu para ele.
Porque se você está indo buscar coisas aqui materiais, coisas para esse mundo, aí realmente você pode se perder, porque não foi o pai que te deu para ele. E se o pai não te deu para ele, você está indo atrás dele como os judeus aqui desse livro estavam indo atrás dele porque tinham comido do pão e tinham se saciado, tinham enchido sua barriga. E no outro dia queriam de novo. Ou seja, só queriam buscar o seu ventre, queriam se saciar. Assim como a gente vê muitas vezes, em muito lugar, muitos indo buscar bens materiais, casamento, curas, só querem buscar as coisas terrenas. Um cristão verdadeiro, ele vai entender, ele pode querer alguma coisa, mas automaticamente ele vai entender que a melhor coisa que tem é ele ter Jesus Cristo, porque o próprio Senhor Jesus é a vida eterna. Entenda isso. Não acho que a vida eterna, agora eu tenho vida eterna, agora eu vou parar no céu, numa sombrinha, sendo filho, você vai adorar, vai passar a eternidade adorando aquele que se entregou por você. Entenda isso. Como assim? Eu falo isso. Muita gente às vezes fica com aquele olhar assim, mas não sei onde você fica adorando, né? Poxa, muitas vezes a gente fala, Senhor Jesus, ele é a vida eterna, a pessoa. Você vê a cara, a expressão do rosto da pessoa desfalecer. A pessoa não quer o Senhor Jesus. Não quer? Como assim? Você é cristão? Ele, Senhor Jesus, é a vida eterna. Nós vamos passar a eternidade adorando ele. Pessoal, é triste. É engraçado eu falando assim, mas é triste. Porquanto ele não tem a felicidade que é o Senhor Jesus. Ele não entende. Eu estava morto, agora eu tenho vida eterna. Entende? E essa é a alegria de um cristão. No versículo de João 6, né? No versículo 44, ele continua: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo que aquele que crê tem a vida eterna. Então, aquele que crê tem a vida eterna. É isso. O evangelho é isso. E o único jeito de você crer é esse aqui, ó. E continuou no versículo 65. Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai lhe não for concedido. Então, a única forma de ir a Jesus Cristo, se o Pai conceder. Se for ensinado pelo Pai. Entenda, escuta, a palavra de Deus, ela tem uma harmonia que conjunta. Não vai ter uma passagem que fala de salvação que vai ser diferente da outra. Não vai ter. Elas concordam. A entonação sonora delas vão vibrar iguais, vão vibrar juntas. Quer entender? Pega Efésios e escuta. Somos salvos pela fé. A fé é dom de Deus. A gente só vai até Jesus se Deus nos levar. Entende? A entonação sonora é a mesma. Pela graça somos salvos. Pelo que? A misericórdia de Deus somos salvos. Por meio da fé. E a fé não vem de nós. É dom de Deus. Ou seja, Deus nos capacita. Deus nos leva até Jesus. E o único jeito de chegar a Deus é através de Jesus. Ou seja, para ir ao Pai, você precisa do Filho. E para ir ao Filho, você precisa do Pai. E aí, como é que você faz? Me responde. Não tem como. A única forma é se Deus te capacitar e ele tiver misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus chama o quê? Graça.
Pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quando pegamos Romanos é muito lindo. Mas eu amo um versículo em especial do livro de Romanos, que fala o quê? Que fala, se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Ou seja, isso aniquila qualquer chance. Assim, não, mas tem que ter obra, não tem que ter nada. Devemos andar nas obras porque somos filhos. Se não andar na obra, é um filho rebelde e vai ser corrigido, como a palavra de Deus fala. Ou se está andando, se diz ser filho e está andando errado e não sofre correção nem nada, é porque não é filho. A palavra de Deus fala isso. Porque se alguém não está sem correção, não é filho, mas o que? Bastardo. Todavia, a obra de Deus ela é completa. Se alguém é chamado, o Senhor tem alguma coisa para tratar com ele. Se o Senhor chama ele e permanece aqui na terra, ele está trabalhando, ele tá dando frutos para o Senhor, então o Senhor vai continuar. Se ele está começando a descaminhar, e o Senhor pega e vê o tempo, acha, já é hora de vir para casa. E ceifa. O quê? Vai levar para casa. Não é tirar a vida, não. Morrer, não. É mais um versículozinho que fala sobre a certeza da salvação. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Mais uma vez, eu gosto de deixar um versículo para o que sempre tem alguém. Não tem que ter obra assim. Mas vós não credes, porque não são das ovelhas do Senhor. Mas ainda dá chance, ainda tem tempo de crer. É só você passar a crer agora, porque eu também não cria. E o Senhor teve misericórdia de mim, como também pode ter misericórdia de você. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então as ovelhas do Senhor conhecem a voz dele e seguem ele. Então, se você é ovelha do Senhor, você vai ouvir a voz dele e vai seguir ele. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, jamais perecerão, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Senhor. Meu Pai que mais deu é maior do que todos. Isso é lindo. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Esse versículo 30, ele coloca em pauta tudo assim, Jesus Cristo e o Pai são uma mesma pessoa, porque eles são Deus. Ou seja, só aceita isso que está escrito. Quando alguém inventar alguma outra coisa, falar qualquer coisa que não concorde, a palavra de Deus ela concorde. Ou seja, a palavra de Deus ela tem a concordância, ela anda de acordo com ela mesma. Porquanto a palavra de Deus é viva. Entenda, é vida. Ela é comida, é alimento. Todo cristão tem que se alimentar da palavra de Deus. Não tem como um cristão viver nesse mundo sem se alimentar da palavra de Deus. Um cristão que não se alimenta da palavra de Deus, ele logo vai estar abatido, caído, mal, triste, cometendo pecado, porque sem a palavra ele começa a andar conforme aos desejos da sua carne. E os desejos da nossa carne são tristes, são podres, são sujos. Um cristão, como a gente vê lá em 1 Coríntios
em pecado moral, a gente vê que um cristão verdadeiro pode entrar, sabe, naufragar feiamente, ser um mau testemunho, ser pedra de tropeço para outros, mas todavia ele não perde salvação, mas ele acaba tendo um fim triste, ele perde sua vida, ele, sabe, e muitos, os que ficarem aqui, alguns ainda vão falar assim, e era que falava que era crente aí, olha lá, morreu, ó, estava em pecado. É isso que Satanás quer, aqui destruir a vida de um cristão. Todavia, alguém vai apontar, você viu? Ó, aquele rapaz falava que era crente, estava adulterando com a mulher, o marido chegou, matou ele e ela, ó, já era. Outros vão falar assim, o cristão tava entrando no esquema aí, ó, de lavar dinheiro, roubando os outros aí, acabou, foi fugir da polícia, morreu. Esses são os pecados para a morte. Todavia, um pecado que pode levar um cristão à morte, esse é um pecado para a morte. Entenda isso. Os pecados para a morte são esses. Um cristão que está andando em pecado, ele não pode perder a sua vida por causa disso. Não, jamais. Um cristão não tem como perder a salvação, não perde, mas todavia ele tem que lutar para o quê? Não entristecer o Espírito Santo de Deus que habita nele. A palavra de Deus fala que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Ou seja, nós podemos tirar uma conclusão por Safira e seu esposo Ananias, que mentiram para o Espírito Santo e tiveram a sua vida tirada. Esse é um famoso pecado para a morte. Todavia, se um cristão está dando escândalo, está pecando, o Senhor tira a vida dele, porque o pecado para a morte da carne. O Senhor fala na sua palavra que se nós sujarmos o santuário de Deus, ele nos destruirá. E qual é o santuário de Deus? Senão o nosso corpo físico. Então, se alguém não souber manter o seu vaso na presença do Senhor, porque o seu Espírito habita em nós, ele será destruído. Que é o pecado para quê? Para a morte. Morte que é carnal. A carne para nada presta. Mas o Espírito é de Deus. Então, se um Espírito é de Deus, se a sua alma, o seu Espírito é de Deus, você tem a vida eterna. Se o Espírito de Deus habita em você, você tem a vida eterna. E de maneira nenhuma você pode perder a salvação. Entenda, quando você encontrar alguma passagem que fala que parece que pode falar que pode perder a salvação, como há algumas que falam que um cristão pode se apostatar da fé. Não, um cristão verdadeiro não. Alguém que só professava sim, professava a fé, mas não cria mesmo. É isso que temos que entender, que alguém para se apostatar, para deixar, para que realmente ir para o inferno, é porque ela nunca creu. Quem crê não tem como perder a salvação, porquanto o Espírito de Deus está selado para aquele dia, para o dia da nossa redenção. Fiquem com Deus. Amém.